Olá, pessoal, bem-vindos. Eu sou o César Niacari, sou o CEO da Grid. E em nome do nosso time aqui, a gente agradece pelo convite, né? Bem gratificante a gente estar aqui debatendo, né, com pessoas de altíssimo conhecimento, o Nixon aqui e o Edgar, meus grandes amigos e super feras em tecnologia. É muito bacana a gente poder compartilhar da nossa experiência e vivência quando o assunto aqui é documento eletrônico, a segurança digital, né, o uso de APIs, e blockchain, são temas que a gente adora de paixão. E, bom, aqui presente com a gente, né, vou apresentar um pouco dos nossos participantes. A gente tem o Henrique Nixon, ele é o CSO da Grid, né, responsável pelo planejamento e pela condução das iniciativas estratégicas da nossa companhia. Ele possui uma vasta experiência em tecnologia, né, em tecnologia aberta, já liderou construções de plataforma como o Open Data SUS e a Rede Nacional de Dados em Saúde, né, a maior rede de blockchain de saúde das Américas. O Nixon é bacharel em rede de computadores pela UNB, também possui pós-graduação em gestão de segurança pela mesma instituição, né, pela UNB, e atualmente está fazendo ali cursando o MIST pela Cesar School. Bom, com a gente também tem o Edgar, né, Edgar Silva, um profissional de uma vasta experiência na tecnologia, mais de 24 anos aí de experiência. O Edgar, ele atua como Head de Business Development na FortiCrunch, é uma startup inglesa, né, focada em segurança e proteção de APIs. E o Edgar já atuou em diversos projetos de consultoria, integração, modernização de negócios, aí a gente tem passado por diversos fabricantes, né, empresas super renomadas como a Borland, a Sun, a Red Hat, a Oracle, a WSO2. O Edgar é um faixa preta, um grande amigo nosso aqui para a gente debater. Bom, Nixon, dá um bom dia aí para a galera, um olá. Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar falando aqui com vocês. César, nosso líder aqui, COO do grupo Grid, EDS, BMG, teve vasta experiência aí em vários projetos de certificação digital, liderou criação de plataformas na Valid, tem grande experiência em projetos aí de inteligência e automação aí nessa parte de certificação digital. Cursa também o MIST conosco lá no Cesar School, um grande nome aí no Brasil nessa parte de certificação digital. Beleza, Nixon, obrigado. Edgar, quer dar um oi aí? Olá, pessoal, obrigado aí pelo convite, todo mundo aí que está aí acompanhando a gente nesse evento, e é muito bom estar aqui com o pessoal da Grid, né, que a gente tem essa parceria muito legal aí, a FortiCrunch e a Grid, nessa parte que o objetivo é levar sempre melhores APIs para o mercado, né, e APIs de forma mais segura possível, né, acho que esse é o nosso grande objetivo aqui de hoje, tá ok? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Beleza, obrigado, Edgar. Bom, antes da gente entrar um pouco mais a fundo nos processos de tecnologia, né, na segurança dos processos transacionais de APIs, a gente quer falar um pouquinho aqui sobre contrato, né? O que significa a palavra contrato? Bom, contrato nada mais é do que um acordo, né, um trato, em que pessoas participantes daquele documento, seja eletrônico ou físico, elas expressam ali o seu sentimento e o seu desejo naquela informação que vai ser acordada, né? Esse contrato, que para eficácia, para ter validade jurídica, né, eficácia jurídica, é necessário ali que todos os participantes estejam de acordo, né, como eu disse, e que expressem a sua vontade fazendo a posição ali das suas assinaturas. Né? Em meio físico, quando é necessária ali a assinatura dos participantes, né, em grande parte desses processos, é bem prudente a gente considerar que existe pelo menos uma pessoa ali dedicada, né, em cuidar dessa logística, né, de transporte desse documento, passando por todos os participantes, e aí garantindo que todos eles rubricaram corretamente, assinaram lá nas páginas que deveriam ser assinadas, nos locais corretos, e qualquer coisa que aconteça nesse fluxo, nessa logística física, né, todo o processo volta ao início e aquela morosidade do físico acontece, né. Bom, requer um tempo necessário, né, para a gente poder coletar as assinaturas ali dos participantes, né, então, se esses participantes, eles estão próximos, né, que hoje em dia é muito essa dinâmica de proximidade, esse processo ele leva horas, né? Em muitos casos leva dias, semanas para acontecer. Então, um processo de assinatura, né? Uma formalização de negócio, para que esse contrato passe a valer, todos ali têm que acordar e assinar. Esse processo no físico é extremamente
moroso, né? Tem risco de extravio, acontecer qualquer perda ali, se acontecer qualquer processo nesse caminho do trânsito físico, o documento se perde, o processo volta de novo, estaca zero, né? A gente tem vários processos que aconteceram, adulteração, vários documentos que sofreram aí a adulteração, né, com inserção de cláusula, modificação de conteúdo, muitas vezes exclusão de conteúdo, e que no documento físico, né, é muito mais difícil de você identificar quando esse processo aconteceu, e todo o processo de validação da assinatura, que tem ali toda o reconhecimento, né, para saber se aquela assinatura pertence àquele signatário, tem um processo cartorário envolvido nessa dinâmica, e que, passado toda essa jornada que eu comentei aqui, que é de conhecimento de grande parte dos participantes, né, é necessário dedicar um local físico ainda. O documento volta para quem submeteu ali no fluxo de coleta de assinatura. Esse documento vai ter que ser preservado, vai ter que ser botado em um repositório, um local de armazenamento físico, e ser preservado, né, por conta da validade, né, manter a preservação desse documento num local seguro. E que em muitos casos ainda, além de você guardar no local físico, as empresas fazem digitalização desse documento para ter ali um resguardo, se caso aconteça algum desastre físico, né, a gente tem ali uma cópia digital desse documento eletrônico, como um documento eletrônico. Bom, e aí, tirando um pouquinho dessa jornada também, parece até coisa do passado, né, mas é bem realidade em diversos segmentos que a gente conhece, já atuou, participou, né. Aí, aqui falando um pouquinho de seguradoras, né, é muito comum, grande parte das seguradoras ainda fazem todo esse processo físico, né, quando requer ali a assinatura do segurado, né, que esse processo tem que acontecer de uma forma muito rápida, a gente percebe diversas artimanhas ali para que a assinatura aconteça, né, o documento ali, ele passa por uma transformação. Eu recentemente ali acompanhei um caso, né, então, de um amigo, né, então, um caso conhecido que, na hora que a gente vê o documento, a gente percebe que o documento nasceu eletrônico, né, foi criado em meio digital, ele foi impresso, né, o impresso foi assinado foi transportado, né, chegou na casa lá da pessoa que queria contratar o seguro, ele assinou, né, então ele imprimiu, assinou o documento, digitalizou de novo, mandou para o transportador e voltou. Pô, então isso acontece recentemente, acontece agora, né? Toda essa dinâmica, ela levou mais de 15 dias, né, num prazo otimista para acontecer esse negócio, né? Muito desses processos, né, meio físico, as pessoas acreditam que seja normal demorar 10, 15, 20 dias, mas para os negócios, né, esse tempo literalmente custa dinheiro, é dinheiro, né? Então, para você iniciar um negócio, depois que você passa por toda essa jornada, né, de assinatura, coleta, trâmite físico, ele é muito custoso, ele é muito demorado, e uma série de riscos acontecem nesse caminho, né? A gente tem que pensar aqui, né, abrindo um pouco da nossa conversa, que a gente vai chegar um pouco mais adiante, que boa parte, né, da geração Y e uma grande parte da geração Z, eles já cresceram muito com mais proximidade ao digital, porque eles odeiam ser envolvidos em processos físicos morosos, né? As demais gerações, né, pessoas mais velhas, elas se adaptam e estão muito mais atrativas, né, são muito mais receptivas às novas tecnologias, pela simplicidade, pela preocupação que as empresas têm em atingir o público certo, né, de falar com a persona correta e criar aplicações e criar serviços digitais que é com uma experiência muito melhor, né? Então essa atração fica muito mais facilitada. No Brasil, esse tema de documento eletrônico, ele evoluiu muito desde a criação da SCP Brasil, né? A SCP Brasil é a Infraestrutura Brasileira de Certificação Digital, foi criada lá em agosto de 2001, né, teve uma medida provisória aí que criou a 2200 de 2001, né, de agosto de 2001, ela criou a Infraestrutura Brasileira de Certificação Digital, justamente para dar, né, um dos princípios ali, dar validade jurídica ao documento eletrônico. Isso já vem lá desde 2001. É bem importante destacar, né, que desde a evolução da criação da SCP Brasil, né, que já era possível você ter um documento eletrônico assinado digitalmente, né, e esse documento, ele ter a validade jurídica da mesma forma que um documento é impresso, né, e assinado fisicamente com um reconhecimento de firma, né, eles se equipararam, né. O meio digital, ele é muito mais dinâmico, e, agora, recentemente, em agosto de 2020, a gente teve a lei aí 14.063, né, que ela foi criada para desburocratizar o processo de assinatura de documentos, e ela institui 3 tipos de assinatura, né, bem rápido falando aqui. A gente tem lá a assinatura simples, né, como o próprio nome diz, ela é bem mais simplificada, ela usa
ela não usa certificado digital, mas ela utiliza mecanismos da tecnologia para ter aí a eficácia jurídica de um signatário num documento eletrônico. Ela utiliza ali tokens, tem modelos com georreferenciamento, senhas, né? Então, um SMS, ela utiliza técnicas ali do digital para pôr a validade, para pôr ali a contextualização da validade jurídica, e ela é utilizada ali em documentos com menor risco, ou seja, menor risco jurídico ou risco financeiro. Também foi criada a assinatura avançada, né? É uma assinatura que utiliza certificado digital já de uma forma muito mais robusta do que a assinatura simplificada. Não é um certificado digital no ICP Brasil, mas toda a relação ali que acontecer, onde você vai empregar uma assinatura avançada, previamente ela tem que ter uma aceitação entre as partes, para que haja eficácia jurídica. E tem a assinatura qualificada, né? Essa assinatura qualificada, ela já utiliza um certificado digital ICP Brasil, e ela garante a presunção legal da veracidade com os mesmos efeitos de uma assinatura reconhecida em cartório, né? A assinatura qualificada, ela tem alto grau de segurança digital, ela é válida em todo o território nacional. Bom, ela também é aceita em todos os Estados membros da União Europeia, né, e nesse bloco europeu, ela tem o mesmo efeito de uma assinatura manuscrita, muito igual ao modelo brasileiro aqui, e também lá tem uma padronização, né, eles são regulamentados e padronizados pela identificação eletrônica e serviços confiáveis, né, AIDAS, né, muito bem conhecido no mercado europeu. Bom, também é aceita em diversos países, né, como Rússia, Peru, Indonésia, Singapura, Suíça, Israel. Então tem uma série de países aí que já implementam as assinaturas qualificadas. Bom, e diante desse cenário, né, que a gente está vivendo de migração acelerada aí dos negócios para o digital, é muito importante que a gente tenha entendimento e aplicabilidade do uso relacionado à segurança do documento eletrônico, né, quando a gente vai falar de validade jurídica, para aplicar isso corretamente no documento eletrônico, né. Bom, isso deixou de ser inacessível, né, a gente tem uma evolução muito grande e serviços já muito bem estruturados, né, deixou de ser inacessível e complexo, né, desde que foi desde que seja implementado, né, um pouco melhor aqui explicando, de forma correta, né, e isso passou a ser indispensável tanto para a pessoa jurídica quanto para a física, né, é muito mais rápido, é muito mais seguro você utilizar um processo de assinatura em documento eletrônico do que você passar por toda aquela jornada burocrática que a gente comentou aqui no início do meio físico, né, os negócios acontecem de uma forma muito mais rápida no digital e com muito mais eficácia jurídica do que a gente tinha no documento impresso, né, documento físico. E a gente tem uma série de serviços aí na prateleira, né, uma série de tecnologias disponíveis hoje no mercado, disponível aqui com a gente também na Grid, que a gente consegue implementar de uma forma muito simplificada o uso da segurança, né, sem desmerecer e sem passar por toda a complexidade que a gente tem por trás de uma assinatura, né, toda a mágica que acontece na tecnologia que garante a segurança jurídica e técnica do documento, a gente consegue fazer isso de uma forma bem simplificada, desmistificando toda essa dificuldade que está por trás do negócio. Bom, em linhas gerais, acho que é isso do documento e passo aí a palavra para o Edgar para a gente continuar o nosso papo aqui. Bem legal aí, César, todo esse assunto, porque vai de encontro a tudo que eu estou falando aqui, e o que é legal porque o meu tema, ele fala um pouco de API, um pouco de integração, e aí exatamente eu estou aí entre toda a parte, a tua parte e a parte do Nixon, acho que ficou bem legal isso aí. E uma das coisas que a gente fala, né, e assim, pegando bem o gancho que você falou da parte de contrato, já que já falando de insurance, né, a gente aí tem uma oportunidade de digitalizar uma indústria que eu acredito que tem uma carência muito grande, né, de digitalização. Afinal de contas, assim, o business de seguro, né, eu tenho um grande amigo que eu tive a oportunidade de tocar um projeto com ele por um tempo, e eu aprendi muito sobre essa área, e uma das coisas até que ele sempre falava assim, ninguém acorda de manhã dizendo assim, eu vou fazer um seguro, né, eu vou, puxa vida, eu vou... Ninguém tipo assim, no café da manhã com a sua esposa, ela de repente olhou e falou assim, vamos fazer um seguro novo aqui, de alguma coisa aqui de casa, ou seja, então não é uma jornada muitas vezes prazerosa, né, então a gente sabe que é muitas vezes uma necessidade, né, ou seja, muitas vezes você fala assim, cara, na verdade, a compra da segurança, né, que a gente precisa de alguma maneira, né? Então, vou entrar aqui muito nessa parte de seguro, porque aqui, né, eu acredito que no evento existem especialistas muito
tem um conhecimento maior que o meu, mas assim, no que cabe a gente poder ajudar a digitalizar essa parte de seguros, a parte de insurance e tudo mais, o primeiro ponto é toda a questão da disponibilização de canais digitais. E hoje, quando a gente fala de canais digitais, a gente está falando essencialmente de APIs, né? Então, por exemplo, é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente, pegando um gancho do que o César falou, da jornada de onboarding, ou de assinatura, ou de renovação de algum serviço, quanto mais simples todo esse processo de onboarding ele for, mais rápido você vai ter uma conversão, melhor você vai ter aí uma manutenção, né, uma recorrência do teu cliente. Então, ou seja, a forma da gente conseguir fazer com que isso seja realidade nos dias de hoje é a gente trazer APIs, né, para o mercado. A gente viu aí, a gente pode usar como um exemplo bom, né, da digitalização, da transformação de experiência, o Pix, né? Então, o Pix, ele realmente, se a gente for parar para pensar, puxa, mas ele não faz tanta coisa nova, ele tira só o dinheiro de uma conta e leva para outra, com um pequeno detalhe, né? Isso pode ser qualquer dia, pode ser qualquer hora, isso pode ser, né, aí tem até algumas questões de segurança, do mais tal, mas a gente não vai nem entrar no mérito, mas assim, a melhoria de experiência ela foi significativa, né, para os usuários. E, de novo, a grande forma da gente conseguir ter todo esse ecossistema trabalhando, diferentes bancos, um banco debitando, outro creditando, tudo isso a gente alcançou com APIs. Porém, quando a gente fala na parte de APIs também, né, hoje em dia no mercado, existe essa proliferação, esse crescimento muito grande, né, da explosão de endpoints, de criação de integrações, exposição desses sistemas, e aí existe uma preocupação muito grande na parte de segurança. Recentemente eu vi um relatório, que foi até da F5, que ele fala do crescimento de ataques cibernéticos, especialmente na parte de transações de finanças, e quando a gente fala aqui de insurance, a gente está entrando um pouco nessa área financeira, porque a gente vai ter muita integração do próprio Open Banking com o próprio Open Insurance, ou seja, a gente poder ali ter um wallet único, vários serviços que a gente tem, inclusive a possibilidade de renovar ou comprar diferentes seguros, né, que a gente tem, e aí isso acaba gerando um alvo para realmente toda essa natureza de ataques. E aí é muito importante que as empresas elas possam entender que segurança para algo tão crítico quanto uma regulação que chega, ela não é um nice to have, ela é um must have desde o primeiro pensamento, desde a primeira inception de qualquer projeto dessa natureza. A gente tem que pensar em segurança, porque quando a gente fala como o próprio César comentou, se a gente pegar o Open Banking como referência, como exemplo, a gente tem um único contrato que define, por exemplo, como uma transação de pagamento, uma iniciação de pagamento, ela é executada. Se a gente tem um contrato único, então o que acontece e eu tenho 70 participantes dentro desse meu ecossistema, 100 participantes desse meu ecossistema, se eu quebrar um único contrato, se eu encontrar uma anomalia nesse contrato, eu não violei somente um contrato, eu gerei todo uma quebra de um sistema, do ecossistema, que pode comprometer aí todos os participantes, 70, 100, 200, e não só os participantes como instituições, mas também todos os consumidores, no caso, nós, né, que estamos ali, que fazemos parte desse ecossistema também. Então é muito importante que a gente atente em como que a segurança ela pode ser implementada, né? Uma das nossas iniciativas até aqui, junto com a Grid, é até ajudar os provedores dentro do marketplace de APIs a mitigarem quais são as requisições e respostas, né, que são utilizadas e que podem ser validadas, podem ser, vamos dizer assim, que podem passar pelo whitelist de consumo e aceitação dos consumidores. O porquê disso? Os ataques de APIs, eles são diferentes aos ataques cibernéticos que a gente está habituado. Então, ou seja, nenhum hacker vai lá e via força bruta, ele de repente quebra a senha de root, ele entra no sistema e faz um monte de coisa. Simplesmente são ataques até um pouco mais despretensiosos, né? E aí a gente tem aí a própria OASP, né? A OASP tem um capítulo especial para tratar a questão de APIs, porque muitos ataques eles acontecem com essa natureza. O hacker muitas vezes ele fala o seguinte, cara, como que essa API ela se comporta se em vez de eu passar esse payload, ou seja, esse meu envelope de informação
que está sendo esperado, o que acontece se, de repente, mudar o valor de um deles? O que acontece se eu passar um valor a mais? O que acontece aqui, de repente, se no valor da policy, ao invés de eu passar um valor positivo, né, do bem segurado, por exemplo, eu passar um valor negativo? Como que meu back-end responde? E aí, ou seja, como que essa resposta ela vai ser devolvida? Ela vai, por exemplo, me abrir qual que é o stack de implementação tecnológica daquele back-end, ele vai me trazer alguns detalhes, por exemplo, alguns cabeçalhos que acabam sendo úteis para mim no processo de invasão. Então, ou seja, são formas de ataques das APIs que, de novo, as empresas elas têm que ter essa ciência. E aí, assim, existem várias empresas, né, que na verdade, são uma indústria totalmente nova hoje em dia. Existem aí algumas empresas que cuidam, por exemplo, que oferecem solução de API Gateway. Existem empresas que oferecem soluções de WAF, Web Application Firewalls. E existe uma nova indústria que está emergindo, e aí é muito legal porque a gente, né, faz parte de todo esse ecossistema, que é a questão de segurança de APIs, né? E a nossa abordagem, no caso aqui da FortiCrunch, é exatamente trabalhar nisso que o César comentou aí no início, né? E o quanto que a gente se apega muito a essa questão do contrato, porque ao invés da gente usar técnicas de inteligência artificial para tentar mitigar o que pode ou não ser uma requisição-resposta, que pode ser um ataque, ou que pode ser um vazamento de informação, especialmente em momentos onde a gente vive aí questão de LGPD e tudo mais, de privacidade dos dados, a gente, com base nesse contrato que foi estabelecido, a gente sabe categorizar exatamente o que é uma requisição que tem que ser aceita e o que é uma requisição que tem que ser bloqueada. Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente tem feito na FortiCrunch já em algumas instituições na parte de Open Banking, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, assim, é muito legal, né, poder estar aqui compartilhar um pouco com vocês dessas ideias e ver quanto isso também está integrado com todo o ecossistema, né, da Grid. E aí agora eu passo a palavra aqui para o Nixon, que acho que só vai complementar aí o nosso discurso que a gente tem aí para dar alguns insights para vocês hoje de todo esse arcabouço novo, né? Todo esse novo mundo está chegando para a parte de seguros. Contigo aí, Nixon. Excelente fala, Edgar. E impressionante que a gente está muito alinhado com o tema, né? O Cezinha falou muito dessa transformação do físico para o digital, né? Toda essa ajuda na certificação e validação de documentos. Edgar trouxe aí sérios riscos e como a gente deve agir nesse mundo digital. E eu vou falar um pouquinho como essa relação entre empresa, toda essa questão de interoperabilidade, né, troca de informações entre ambientes diferentes, podem ser feitas de forma eficiente com o uso de tecnologias modernas como o blockchain, né? Conforme o César colocou, eu tive a oportunidade de liderar um dos maiores projetos do mundo de interoperabilidade na área de informações clínicas, né? Liderei o projeto da Rede Nacional de Dados em Saúde, né? Um projeto que fez a interligação de mais de 2.000 tipos de sistemas de informação no Brasil, sistemas de prontuário, sistemas financeiros, com informações extremamente sensíveis, que é a vida, né, de saúde, a timeline do cidadão. E o blockchain foi um grande aliado do Ministério da Saúde nesse projeto, né, para a gente conseguir criar algumas camadas de segurança e algumas camadas de proteção e de garantia. Aquela informação do cidadão é dele e só quem pode acessar é quem for autorizado exclusivamente por ele. Dentro do mundo de seguros, né, da mesma forma que ocorre no Open Finance, a gente tem o mesmo desafio, né? Então, a informação do paciente ela está espalhada em várias instituições, em vários processos, né? E como o blockchain e outras tecnologias aliadas ao blockchain podem ajudar nesse contexto como um todo, né? Fazendo um parêntese, eu gosto de dizer que o blockchain pode ser o maior aliado, o maior inimigo de um projeto. Sabendo implementar e colocar no ele para resolver os problemas certos, você vai ter sucessos nos projetos. Porque o blockchain não resolve tudo, ele resolve um pouco dos problemas da engenharia de software atualmente, mas ele precisa ser aliado a outras tecnologias, né? Então, o que a gente consegue resolver com o blockchain de forma eficiente? A gente consegue trocar informações com quem a gente não confia. Quando a gente fala não confia, é porque quando você está dentro
de outra instituição, você está trocando informações com outra empresa, eles têm outros processos de segurança, outros processos de desenvolvimento de sistemas, então o fato de ser outro ambiente, você, em tese, não confia, né? Então, o blockchain, ele consegue trazer essa troca de informações entre ambientes diferentes de forma extremamente eficiente, né? Então, você consegue ter ali o dado descentralizado. Só uma questão de contexto, o blockchain, ele é desenvolvido num contexto de rede, né? Então você tem vários participantes, né? Várias orgs que a gente chama que compõem uma rede blockchain e todo o processo de gravação ele é feito num processo de consenso. Então eu vou gravar uma informação, todo mundo tem que consentir. Eu vou acessar uma informação, eu vou precisar do consentimento de todo mundo, né? Que faz parte daquela rede blockchain. Então você consegue isso com a evolução da engenharia de software que a gente fala, que é o lixo encadeada, né? Então, toda a informação ela vai sendo sobrescrita e todo o processo de gravação passa por um protocolo, né, que a gente fala que é o RAFT, que é um protocolo de sincronização de dados, para validar se aquela pessoa que está alterando a informação ou está acessando, ela tem aquela autoridade para tal coisa, né? Como tudo na vida, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Então, para não ser tão cético a tecnologia, quais são os desafios que o blockchain tem, né? E que ele traz para um projeto, né? Então, ele é um projeto com alto custo, né? Em cloud, então você precisa se atentar a isso, né? Então, você vai ter muito uso de cloud para poder rodar um blockchain, né? O tempo de sincronização, a depender do tamanho do Ledger, né? O Ledger é o componente que é compartilhado em toda a rede. Ele é alto, então se você tiver um Ledger, né, como se fosse um cabeçalho muito grande, você vai ter um tempo de sincronização muito alto, né? Então, isso é um dos principais problemas e dificuldades de um projeto de blockchain. Bom, mas o que a gente pode ajudar as seguradoras nessa nova geração de Open Insurance com blockchain, né? A gente entende que hoje o seguro e todo esse processo tecnológico ele é totalmente plugável, né? Totalmente, como eu costumo dizer que hoje em dia na tecnologia tudo são peças de Lego. Então você precisa juntar as coisas. Muitas vezes você precisa para fazer uma oferta para aquele seu cliente juntar serviços de várias seguradoras. Muitas vezes as corretoras estão conectadas às várias empresas. E hoje em dia, com essa possibilidade de você customizar o seguro com a cara daquele cliente, você muitas vezes vai ter que reunir dados e interagir com várias empresas, né? Então, o blockchain ele consegue garantir essa integração de forma eficiente entre as várias empresas, né? O blockchain ele traz uma vantagem que são os contratos inteligentes, né? Então, é o que a gente chama de smart contract, né? Então, toda a relação entre as empresas, elas são programadas e pactuadas dentro de um smart contract que é comum, que é compartilhado em todas essas empresas que estão dentro daquela rede, né? Então, o smart contract ele pode ser programado dentro de uma linguagem que pode ser Java, Node, JS ou até em Go. Então, ele é bem flexível para ser programado, né? Fazendo uma questão também de ordem, né? Nós temos vários tipos de blockchain, né? Várias formas de se implantar. Então, nós temos blockchain aberto, né? Todas as redes baseadas na tecnologia Ethereum. Então, no Ethereum você tem essa rede aberta, qualquer um pode fazer parte daquela rede. Mas também a gente tem uma evolução do blockchain, que são os blockchains privados, né? Então, você consegue fazer uma rede privada de blockchain, onde você escolhe quem vai fazer parte daquela rede, com quem você vai querer conversar e trocar informações ou ter uma relação contratual, né? Então, você consegue toda essa inteligência. Uma das maiores vantagens que eu vejo no blockchain na área de seguro, o consentimento do cidadão, né? Então, o blockchain, com esse processo de sincronização, ele consegue trazer uma garantia enorme para aquele acesso, para aquela
para aquela alteração de um dado, né? Então, você consegue... não tem como, na minha organização, ter um consentimento para o Nixon, e na organização B eu não tenho esse consentimento. Como a rede está conectada, a gente garante que aquela pessoa realmente deu o consentimento para poder acessar aquela informação e poder ter acesso aos dados para poder montar um serviço, né? Então, é uma das maiores sincronizações ali, uma das maiores vantagens é essa sincronização ali do consentimento. Por último, também, eu gostaria de colocar toda a questão da rastreabilidade, né? Então, hoje em dia, tudo precisa ser auditável e tudo precisa ser rastreável, né? Então, o blockchain, ele traz um contexto que a gente chama que é o transaction log, né? Então, tudo vai ser sobrescrito e isso tudo gera um log extremamente rico, né? Então, eu consigo ter um log de todas as transações que estão ocorrendo, todas as alterações dentro do meu ambiente, dentro dos outros ambientes que aquela informação transitou, dentro de contextos específicos, né? Não é porque eu estou conectado com a empresa B que eu vou ter acesso a todos os dados da empresa B. O blockchain traz essa vantagem. Eu estou interligado com a empresa B, mas eu só posso acessar aquela informação ou aquele serviço específico. Para finalizar na questão da proteção dos dados, né? Quando a gente vai montar segurança, um tema bem abordado ali pelo Edgar, a gente cria várias camadas de segurança. Eu costumo dizer que é como se fosse a proteção da sua casa. Você tem o portão da sua casa, a porta da sua casa, uma estrutura interna, então são camadas de segurança. O blockchain ele tem as camadas de acesso, de canais e, por último, ele traz uma inteligência muito grande na forma de armazenar informação. Então, o blockchain ele trabalha num contexto que a gente chama que é Private Data Collection. Então, você consegue armazenar o dado de forma quebrada. O que seria isso, Nixon? Você tem o nome do Nixon, a identificação do Nixon, o dado de identificação dele. Então, você vai guardar isso no local. Mas eu tenho o dado do Nixon, né, o seguro que o Nixon tem, quais são os serviços que ele utilizou e tudo mais. Isso eu guardo em outro local. Então, eu deixo o dado do Nixon quebrado em vários locais e eu tenho uma engenharia que é a junção da identificação com o dado daquela pessoa. E isso é uma das maiores inteligências que tem hoje no blockchain. Porque se eu consigo passar por todas essas camadas de segurança, eu tendo acesso ao dado, eu não consigo individualizar ou entender de quem é aquele dado. Então, não faz muito sentido. Então, mais uma camada de proteção. Porém, agora vamos entender qual o contexto de um projeto de blockchain dentro de uma seguradora, né? Então, o blockchain ele resolve toda essa questão, né, da sincronização, do armazenamento descentralizado, tudo isso que eu coloquei para vocês. Mas isso não obriga você a programar, a criar os seus produtos dentro de um blockchain, né? Então, hoje em dia, as empresas elas se recorrem a plataformas de API Gateway, API Manager, para criar os seus projetos, seus microserviços e seus produtos. Isso pode ocorrer externamente ao blockchain, então você pode criar os seus produtos dentro do seu ambiente, dentro de um API Gateway, externamente ao blockchain, e aí você se comunica com o blockchain por meio de um canal de comunicação, né? Então, acaba que o blockchain se torna o que a gente chama de zona desmilitarizada, né? Então, uma DMZ. Então, só quem vai poder acessar o blockchain é a sua camada de APIs, a camada de orquestramento. Então, só o meu API Gateway, só minhas APIs orquestradas dentro do meu API Gateway que vai poder acessar o blockchain. E aí você tem sua liberdade e a sua facilidade de criar seus produtos da forma com que a sua equipe está acostumada, a sua equipe de desenvolvimento, com a mesma cultura, sem trazer grandes impactos ali para um projeto. Então, essas são as vantagens do blockchain no mundo moderno. A gente vive um mundo open, né? O open tem suas vantagens, mas traz muitos riscos essa troca de informações entre empresas diferentes, entre contextos diferentes. E a gente sempre tem que proteger o dado do nosso cliente, o dado do nosso cidadão. O dado é dele. Eu sempre costumo dizer que o cidadão é CEO da sua informação. Então, só ele que tem o direito de dar o consentimento. E aí, o smart contract e todo o blockchain traz toda essa sofisticação que hoje esse mundo moderno, conectado, plugável, mundo Lego existe hoje.
Cezinha, dentro desse contexto, o que você acha, quais são os desafios dessa troca de informações entre empresas diferentes hoje? Bacana, Nix. Pô, muito bom ver que quando a gente falava ali de blockchain alguns anos atrás, parecia historinha, né? Que era só fato de acontecer em papel. E hoje em dia a gente tem uma série de implementações bem-sucedidas, né? Provando que a tecnologia é muito confiável, muito segura. Bom, e aí, um pouquinho lá para o nosso tema de Open Insurance, a gente percebe que quando o tema do Open aparece, né, impacta muito o negócio fica desesperado ali, puxa, como que a gente vai fazer agora para entrar nisso, para estar participante desse processo do Open, né, para compartilhar informações dentro de instituições que sempre se preocuparam em criar, né, soluções, né, internas, fechadinhas ali, que disponíveis somente para o contexto daquela organização, sem se preocupar com serviços que poderiam ser abertos, porque o tema do Open estava distante, né? E agora com esse surgimento, com esse advento, as pessoas se preocupam, né? A tecnologia dá um boom, a tecnologia fica extremamente preocupada para mudar os processos internos, mudar sistemas internos, para expor de forma segura, né? Existe essa preocupação de você expor a informação, garantindo que quem tem acesso deve ter acesso àquela informação, e de que forma você vai fazer, né? Não é simplesmente criar um serviço, abrir para a internet e deixar todo mundo bater ali naquela porta e consumir à vontade, né? Então, de forma muito estruturada, de forma muito segura, existem tecnologias, a gente já falou de várias delas aqui, que podem ser utilizadas para orquestrar o serviço, né, que agora tem que ser pensado em serviços transacionais, em APIs abertas, né, em APIs expostas, mas de fato autorizadas, né, que tenham uso controlado. A preocupação da segurança da API é muito latente, como o Edgar falou, não é simplesmente criar um serviço, e a gente que está na frente, a gente bate aí com diversas empresas extremamente grandes, importantes, estratégicas, a gente percebe uma falta da padronização, né, da criação de uma API, de uma simples API. Né, quando a gente fala de um padrão REST, a gente entende que aquilo é super simples de implementar. No entanto, o que a gente vê na prática está bem diferente. Né? Então, implementações parciais, informações que são desencontradas, pouca preocupação com a segurança da informação que está ali dentro, a segurança da transação digital, no gerenciamento da API, né? E aí, poxa, a gente está percebendo que o serviço só aberto também não representa muita coisa. Você tem necessidade de cobrar, você tem necessidade de controlar a transação, né? Então, como que você expõe um serviço, controla isso num barramento tecnológico, né? Ser um Trusted Service Provider, que também, além de prover informação com segurança, você consegue controlar quem acessou, se é gratuito, se é pago, como que você cobra, todo esse barramento de orquestração de serviços, né? É uma preocupação para esses novos modelos de negócio. Então, pensar em API first é muito necessário, né? Quando a gente vai criar um serviço novo. Se você pensar em criar fechado, provavelmente você vai ficar excluído dos negócios, né? Você vai ficar atrasado nos negócios, na aceleração dessa transformação do negócio, né? E a gente está falando aqui de várias tecnologias que, se utilizadas da forma correta, né, bem estruturadas, elas dão muita aceleração para o meio digital, para os negócios acontecerem, né? Toda essa parte complexa que a gente falou, segurança de API, do blockchain, da criptografia super avançada que a gente tem nos documentos eletrônicos, se elas não forem pensadas de uma forma estruturada, você cria simplesmente um Frankenstein, prejudica ainda mais a experiência do usuário, porque, no final das contas, quem contrata está lá na ponta, e aquela pessoa tem que ser atraída. O Edgar comentou bastante aqui sobre que ninguém tem aquele desejo, né, mortal de acordar e comprar um seguro, né, um bem necessário, que você tem que ter ali uma proteção, né, gastar dinheiro com aquilo para se proteger, né? Então, essa experiência, quando acontece, ela tem que ser muito simples, muito fluida, né? E do lado de quem o contratante do serviço, isso tem que acontecer de uma forma muito transparente, sem desmerecer toda a parte tecnológica que está por trás, e essa tecnologia que está por trás é obra aí dos engenheiros, né, do pessoal da tecnologia, de desmistificar e, de fato, atender ali de uma forma bem bacana quem está na ponta contratando os serviços aí. Acho que é isso, Nixon. Gigar, e aí, que você, juntando todo esse Lego aí que o Nixon comentou, né, como que a segurança aí das transações, né, você enxerga esse modelo de criar APIs, as empresas exporem APIs aí sem se preocupar muito com a estruturação de quem controla a API, né, do serviço, do barramento que gerencia
uma API, né, simplesmente expor uma API, pode causar aí uma série de problemas de segurança de processo digital aí. Como você enxerga isso? Isso aí é bem interessante. Isso me lembra, essa sua pergunta me lembra um vídeo que eu vi, acho que esses dias. É um meme, uma piadinha que tem um cara que ele coloca como é que chama um colete, né, antibala, e ele dá uma arma lá pro colega, e aí os caras fazem uma brincadeira assim que fala o seguinte: esse cara aqui é o cara da segurança, o cara do colete, né? E o cara com revólver é o cara lá que, tipo assim, testa aí, vê se a minha segurança tá ok. Aí o cara, não, pode testar, pode atirar, pode atirar. E aí o cara, tipo, fala assim, não quero atirar e tal. Aí depois de muito insistir, o cara pega o revólver, só que em vez de ele dar um tiro no colete, dá um tiro na perna do cara. E o cara, lógico, que cai lá morrendo de dor e tudo mais e tal. Eu acho que isso aí sintetiza muito como que as empresas e as pessoas têm olhado para a segurança desses novos meios digitais que a gente está tratando, né? Ou seja, tentar proteger perímetros, apenas perímetros da informação, ou seja, alguns pontos ali muito localizados, certo? E utilizando de tecnologias que muitas vezes não estão preparadas para os tipos de ataques, né, que a gente tem, ou seja, para a inteligência de ataques, a sofisticação de ataques que a gente tem hoje em dia. Então, é por isso que é muito importante a gente tentar fazer com que as empresas entendam que não é só... Se a gente parar para pensar que ataques, que invasões cibernéticas existem desde que o mundo é mundo, né, e se toda a tecnologia ela vem evoluindo, acho que é uma questão até de uma simples lógica tentar concluir que, assim, que também os ataques eles também evoluíram, eles também têm ganhado uma nova natureza. Eu acredito que é essa conscientização que eu acho que a gente tem tentado trazer para o mercado, porque, de novo, não é só... Às vezes, quando você fala de uma empresa em particular, recentemente a gente teve aí um caso, né, de uma grande empresa de varejo aí que teve simplesmente aí seus dados, né, perdidos, e a empresa teve colapsou, praticamente assim dizendo, né, ou seja, suas lojas físicas, todo o seu e-commerce, tudo parou, né, por questão de invasão, né? Então, ou seja, quando isso acontece com uma única empresa, claro que é super chato para essa organização, para o time e tudo mais, mas imagina isso para todo um ecossistema, né? Então é esse tipo de responsabilidade que a gente tem na mão, e eu acredito que a gente tem que começar a olhar isso de uma forma um pouco mais moderna, e não tentar resolver problemas novos, né, com práticas antigas. Eu acho que é isso que o povo, né, acho que é isso que a gente tem que começar a olhar de forma diferente, ok? Está aí mudo, César. Aí. Beleza. Só acho que, em linhas gerais, acho que é isso. Acho que a gente agradece aqui a participação de todos aí. A gente fica sempre à disposição. Esse é tema, né? São temas que a gente ama de paixão e a gente gosta de trabalhar nos bastidores aqui de toda essa arquitetura que a gente gosta de desenvolver ali, que para a tecnologia ela é complexa, mas que a gente consegue desmistificar toda essa complexidade e ofertar serviços muito mais amigáveis aí, sem desmerecer toda essa parte de segurança que a gente tem por trás aí para acelerar os negócios de qualquer segmento, principalmente aí do que a gente está falando de Open Insurance. É isso, pessoal. Eu agradeço aqui a participação de todos. Um excelente evento para todo mundo aí. Um abraço. Muito obrigado, César. Obrigado. Obrigado, pessoal. Ótimo evento.